Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar de umas declarações aqui do André Ventura. O vídeo vai ser longo porque eu agora, enfim, às vezes apetece-me, outras vezes não me apetece falar como tal. E quero continuar, aliás, os meus vídeos dividem-se sempre em parte política pequena, parte académica a seguir e depois parte jurídica pura do Código Penal, do Código Processo Penal. E tenho muito poucas visualizações, o que só agradeço, porque demonstra o que as minhas teses têm de defender. O problema de Portugal não são os imigrantes, são os portugueses. Estou farto de dizer a mesma coisa. Aliás, as únicas pessoas que me criaram problemas durante toda a vida, e eu toda a vida estive no estrangeiro quase, foram sempre portugueses. Foram sempre as invejas, isto e nada como nos dias de hoje, bem, mas isto nos dias de hoje, enfim, quando se lida com psiquiatria é outra coisa, ou quem se quer fazer parecer de doente psiquiátrico, são os piores, não é? Só são malucos para o que lhes convém, como diz o povo. Por isso, não, os imigrantes muçulmanos, chineses, nunca tive árabes, nunca tive problemas com ninguém, nunca. Nem com as mulheres, nem com os homossexuais, nunca. Ou seja, o que eu vejo é que há a inveja mórbida clarniana da parte dos portugueses uns com os outros, e como disse um subscritor meu, o professor, acho que na Holanda, está imigrado na Holanda, caro amigo, lembra-se de me dizer isso. Depois tive um chefe que disse que os portugueses nunca foram bons para os outros. Pois, diz tudo acerca da nossa história, em que, quando deixamos, quem sabe governar, fomos os maiores do mundo. Quando deixamos uns tontinhos a governar, ou a determinar os destinos da sociedade, as extremas esquerdas e as extremas direitas desta vida, ponto, é o que vemos. Enfim, é o habitual. Já falei disso muitas vezes, tipo, a paciência para continuar com a mesma conversa, que sinceramente já e nós. Vejam bem o que é que o André Ventura diz, com muita piada. Senhora Presidente, senhores deputados, a palavra que melhor descreve o encerramento deste debate e o seu decurso é esta: é impressionante. É impressionante como de facto temos a esquerda mais rasca da Europa em matéria de defesa da população. É impressionante como um partido tem o desplante de aqui chegar e dizer-lhe, senhora deputada, que tenho muito orgulho em ter entre estes deputados homens e mulheres, entre os dirigentes deste partido e militantes, homens e mulheres que sentiram na pele os crimes que os senhores cometeram neste país, tirando-lhes a propriedade, o trabalho e a vida que os senhores cometeram neste país. Que os senhores cometeram neste país. Que os senhores cometeram neste país. É por isso impressionante ouvir Livre, Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda dizer não são suficientes, não há gente suficiente a invadir casas, não há gente suficiente a invadir empresas, não há gente suficiente a invadir herdades ou o que seja. Se fossem mais nós agiríamos, assim não vale a pena. O PSD, claro, habitua-nos ao normal, o melhoral, não faz bem, também não faz mal. Mantém na verdade tudo igual, porque é para ficar tudo mais ou menos na mesma. Senhores deputados, não há flagrante delito, nem poder do Ministério Público, nem nenhum crime de usurpação superior a outro que obnubile o óbvio. Há criminosos a ocupar casas, nós temos que as desocupar. É simples e fácil de compreender. Simples e fácil de compreender. Por isso sim, o Chega quer 48 horas para saírem da casa. Porque quem ocupa ilegalmente uma casa não pode ser premiado. Tal como quem entra neste país ilegalmente não pode ser premiado, tornando-se legal, quem ocupa ilegalmente uma casa não pode ser premiado, ficando com ela. Não há desculpa, não há caminho para trás, não há nada que justifique o que foi feito no passado e o que foi feito hoje. Não é nenhum preque, não é nenhuma ameaça. É mesmo aquilo que o novo Parlamento deve fazer. Deixar-se de politicamente correto, deixar-se de tricas e de tretas e dizer aos proprietários, aos que investem, aos que trabalharam para ter uma casa, agora já não passam, passaram, agora não passarão mais. Obrigado.
Espetacular. Engenheiro Afonso, é por isso que eu gosto do homem. Ele é beato, é um bocadinho. Eu e o André Ventura seríamos amigos pessoais? Provavelmente não. Porque eu sou vadio e das lutas e ele é um homem da igreja. Seríamos amigos académicos, seríamos colegas de estudo. A amizade entre eu e o André Ventura seria uma amizade estilo eu e o Júlio, ou eu e o Gonçalo Almeida Ribeiro, estritamente intelectual. Porque estes senhores, tanto o Gonçalo Almeida Ribeiro, menos Betinho, como o Júlio Gomes, eu e o Filipe tentámos levar cara amigo, HB, o Filipe que eu lhe falei, não é o Filipe, esse senhor que me disse, não. O Filipe tinha uma casa num condomínio de luxo espetacular, ali logo à entrada de Caxias, do lado direito, quem vem de Lisboa pela Marginal, logo lá direito à entrada, um condomínio muito bonito, espetacular, amarelado, alaranjado, o que é que era aquilo, uma coisa espetacular. Ele tinha lá uma casa, e como ele vivia em Vila Moura, aliás, eu cheguei a ver aquilo ainda no tempo que estava a ser construído, ele comprou aquilo ainda a ser construído, porque o Filipe é o tal burguês que foi vice-campeão do mundo de vela e atleta olímpico, meu confrade, foi quem meteu na política, verdadeiramente, as amizades dele, os ricos amigos dele, o pessoal da vela, Gustavo Lima, José Barros, o Zé Paulo Ramada, que diretor-geral dos hotéis Dom Pedro, muito amigo do Saviotti, dono do Hotel Dom Pedro, onde eu ia sempre falar de política com o José Barros para fumarmos uns cigarrinhos e ia fazer-lhe terapia psicanalítica com a Maria dele, e ele estava sempre a dizer, isto da psicanálise é uma ciência exata, tu acertas em tudo. Sim, claro, quem se cruza com a psicanálise normalmente costuma ficar impressionado, que a psicanálise continua a ser uma coisa impressionante em termos de entendimento de natureza humana. Mas há uma coisa que a psicanálise faz que o Jaspers também faz, e eu tive para explicar isso ao amigo Zé Luís, quando ele me diz, mas porquê, professor, porquê é que estas pessoas fazem isto? A falar dos maluquinhos. E eu disse, não lhe disse, mas digo hoje, um passo para si, amigo Zé Luís, eu vi as fotos, muito obrigado, a divisão do DILTEI, das Geisteswissenschaften e Naturwissenschaften, Ciências da Natureza e Ciências do Espírito, e o Jaspers pegou nisso a 100%, no Tratado da Psicopatologia Geral em 1913, o grande pai da psiquiatria fenomenológica, filósofo e psiquiatra, claro, porque todos os psiquiatras naquele tempo eram filósofos, estudavam filosofia, tal como o professor Pedro de Luz, tal como o próprio Jaspers, o Binswanger, que aplicou o Heidegger à psiquiatria, Dasein-Analyse, chamava-se assim, Dasein-Analyse, ou seja, análise existencial, porque o Dasein é do Heidegger. Aliás, fui a muitos congressos de psiquiatria em que o Heidegger, frases do Heidegger estavam sempre colocadas em PowerPoint, porque o Heidegger é muito respeitado pelos psiquiatras e pela saúde mental em geral, muito respeitado. O Heidegger é respeitado por toda a gente, a não ser a parte política, que é de uma baixeza e uma vileza e uma mesquinhez tremenda avaliar-se o Heidegger só pela parte política. Quer dizer, isso é uma pequena parte dele, foi uma parte dele em que ele perdeu a cabeça, nem se apercebeu na que é que estava a meter, acho eu. Acho que nem se apercebeu, depois já era tarde demais, quando viu que estava metido naquilo, mas enfim, pior foi João Paulo Sartre, que nunca recuou em relação ao seu maoísmo e estava sempre a arrasar os americanos e a pôr os comunas nos píncaros, mesmo depois de ir à União Soviética e ter visto como é que era aquilo. Coisa que o meu pai nunca teve esse lirismo, porque o meu pai ia à União Soviética e enviava a pobreza franciscana. Aliás, o meu pai dizia, as russas, como eu compreendo, as soviéticas daquele tempo, trocavam casacos de peles, claro, muito usual por causa do frio, por t-shirts americanas, das Nike, das Levi's, essas coisas, né? Uma coisa impressionante. Ou seja, imagina as trocas e tal, trocas que não tinham sido. O meu pai era um filho. Mas onde eu quero chegar é que, efetivamente, o contexto dos dias 2, para voltar ao assunto de início do vídeo, parece logo a associar livremente. Não, só para concluir este raciocínio, para os pessoas ficarem esclarecidos. Realmente,
Os psiquiatras sempre gostaram muito do Heidegger por causa disso, não é? Porque é de uma profundidade tremenda. O Binswanger aplicou por completo à psiquiatria. E o Jaspers, na psiquiatria fenomenológica, é bastante incisivo com que é a Psicopatologia Geral, o tal livro, 2 volumes de 1913. Aquele ano de 1913 foi uma coisa fabulosa. Totalmente tabu do Freud, as investigações lógicas do Husserl, o manifesto biobrista do Watson, a Psicopatologia Geral do Jaspers, Karl Jaspers, uma coisa fabulosa. Então, o que nós sabemos na saúde mental é que ciências da natureza são realmente explicáveis e ciências do espírito, Geisteswissenschaften, que são as ciências da saúde mental, como é evidente, são compreendidas. Não se explica o que não é lógico, só se consegue compreender. Os senhores não conseguem explicar um delírio fantasioso de pessoas que nas redes sociais atacam os melhores dos melhores, como eu disse ontem no vídeo a falar com o Dr. Pacheco Pereira, e eu aí fico muito mais polido, porque eu não falo aqui com as pessoas normais, eu falo aqui para os bandidos. Só os bandidos é que estão interessados em falar comigo. Já percebi há muito tempo, não é? Os bandidos sempre tiveram um medo que se pelavam de mim, desde os tempos da Amadora, porque só as pessoas como eu é o que colocam os bandidos na linha fora do Estado de Direito, fora da cela. Os bandidos, ainda hoje se vê isso lá na Amadora, os bandidos evitam determinadas zonas da Amadora porque há lá 3 ou 4 gatos pingados estilo eu que lhes dão umas tareias que eles nem mexem os olhinhos e eles evitam essas zonas porque o bandido só percebe a lógica da violência, não é cá, e Jaspers e Heidegger. E foi isso que eu me esqueci de dizer ao Zé Luís. Não, isto só se consegue compreender, não se consegue explicar, porque isto não é um comportamento lógico. Eu sou discípulo direto do Heidegger e do Gadamer através do seu conselheiro Sousa Brito. Sou discípulo direto do Freud através do professor Pedro Luzes. Sou discípulo direto do Bion e Melanie Klein através do professor Goldstein. E por aí adiante, não é? É evidente que é tão lógico que uma pessoa que se dedica ao conhecimento, ao estudo, a fazer o bem toda a vida, se alguém tenta destruir a própria vida da pessoa, não tem lógica nenhuma. Quer dizer, qual é a lógica? A lógica pode ser compreendida. Porquê? Por inveja clarniana, por doença mental, por crime puro e duro. Sim, mas não tem nada de lógico. É evidente que eu tenho 26 anos de carreira. Quer dizer, eu sempre me acompanhei por estes craques todos. Cheguei às redes sociais, tornei-me um bandido. Pronto, é só para saber. Vocês estão a ver, os senhores veem as minhas amizades. É os Pintos de Albuquerque desta vida, é os Júlios desta vida, é os Gonçalves Almeida Ribeiros desta vida, é os Filipe Silvas desta vida, é os Paulo Postas desta vida. Quer dizer, toda a vida me acompanhei por académicos e políticos e homens da ciência, homens da filosofia, homens do direito, por aí adiante. Cheguei às redes sociais, tornei-me um bandido. Pronto, está bem. Ó Zé Luís, não é explicável, é só compreensível. Esta gente faz-se de doente psiquiátrica porque é assim, é a natureza humana. As invejas clarnianas cegam em termos de feios, porcos e maus. É o movimento louco, por isso é que eu gosto do André Ventura. Porque o André Ventura disse exatamente isto à esquerda rasca. Eles querem tornar lógico e racional coisas completamente criminosas e doentias. É as redes sociais e a esquerda no seu melhor. Eu só sou próximo do André Ventura porque o feminismo e o registro LGBT tomou conta. Não é bem o feminismo e o registro LGBT, é as franjas dessas duas dimensões. Porque se o feminismo, se as mulheres e os homossexuais são iguais, e são, têm que ter direitos e deveres. Não nos podem insultar e depois não esperam que a gente insulte de volta, que não esperam que a gente não insulte de volta. Se é para sermos iguais, é para também ter os tintins no sítio. Já me faz lembrar o Dempsey e o Makepeace, que o meu pai gostava muito dessa série, ao que parece espelhava-se naquilo, porque o meu pai tinha uma personalidade muito parecida com aquele Dempsey lá da série, e a Makepeace era uma louraça toda giraça como a minha mãe, e o meu pai dava-se muita coisa, esse é parecido. E uma vez a Makepeace, tens-me de tratar como se fosse uma igual, e o Dempsey estava a sair, eram colegas de polícia e tal, um era americano, o Dempsey, e a Makepeace era uma inglesa muito giraça. O Dempsey saiu, estava a sair do banho e tal, com a toalha, está bem, se trata como uma igual, pumba, tentou a toalha para o chão, pumba, a mostrar o dedo, pronto, e ela ficou toda zangada, mas o que é isso? Não, pá, somos iguais. Aí é que está, se o feminino e o homossexual querem igualdade, tem que aceitar a crítica, não pode de forma venenosa, de forma
semi-proto ou pseudo-psiquiátrica atacar as pessoas como o André Ventura e como eu, porque se não discordamos de algumas escolhas dos homossexuais das mulheres, somos homofóbicos ou misóginos. Não, os senhores têm as vossas escolhas, nós temos as nossas. Eu gosto de papar umas gajas. Qual é que é o problema, pá? Eu gosto dos carros super desportivos. Qual é que é o problema, pá? Ah, não, és bruto, és machão, mas o que é que tens a ver com isso, filho? Tu, quando estás diarreia, tens problemas lá em casa em termos de intimidade, eu não tenho. Essa é a diferença. Ai, uma boca reles. Então, e qual é o problema? Não se pode mandar uma boca reles? Estamos onde? Na Santa Amada Igreja? Percebem? É que a sensibilidade das sensações da esquerda, doente, ou proto, ou pseudo, psiquiátrica, na minha perspectiva, que não são doentes mentais, os coitados doentes mentais, coitadinhos, esses não fazem mal em uma mosca, pá. Aqui isto é pior, estou farto de insistir nas minhas teses todas, são psicopatas, pá, são maus, fazem mal às crianças, fazem mal aos animais, fazem mal às pessoas de bem, até toda a vida dediquei-me ao conhecimento e querem destruir uma pessoa assim. E não precisa uma pessoa que é capaz, como diz o Peterson, os psicopatas e os pedófilos têm uns medo que se pelam, e isso eu vi diretamente em discurso direto com eles, têm um medo que se pelam do homem forte, porque só nós é que os metemos na linha, porque eles escapam muitas vezes do Estado de Direito pelos pingos da chuva, têm que levar umas chapadas muito assentes naquela focinha, e eu sou profundamente contra a violência, como sabem, na rua. Aliás, nunca tive uma briga com uma pessoa normal. Nunca. Sempre foi com os bandidos. Nunca tive uma briga com uma pessoa normal. Sempre foi com os bandidos. Até o tipo do trânsito que se meteu comigo, que me tentou dar com a porta, não levou. Mas tentou-me dar com a porta. Cometeu o ilícito penal. Agrediu-me primeiro. Mas enfim, agrediu quem não devia. Mas o que eu estou a querer dizer é que se o homem viril, forte, se demite das suas responsabilidades de proteger as mulheres, de proteger as crianças, de proteger os homossexuais, de proteger os animais, obviamente categorias diferentes, não é? Ontologicamente falando, os verdadeiros doentes e os psicopatas dão cabo destas pessoas, porque os psicopatas são muito fortes, fisicamente, normalmente. Os verdadeiros, claro. E há muito psicopata. E vão atrás destas pessoas. Os psicopatas sempre foram atrás das mulheres e dos homossexuais. Sempre. Porque são considerados mais fracos. É verdade que são mais fracos, do ponto de vista físico. Sim, a mulher é muito mais fraca fisicamente do que um homem, isso não há dúvidas nenhumas. O homossexual é mais fraco. Não, o homossexual é mais sensível. O homossexual é diferente. O masculino, claro, o homem é mais sensível. Tem uma visão da vida como os seus veem no Manuel Luís Goxa, no Adolfo Mesquita Nunes e no João Lino Faria, os que são mais conhecidos. São mais sensíveis, são mais femininos, sim, são. E pronto, e a escolha deles, qual é que é o problema? Somos todos iguais. Sempre disse que só agradeço, mais fica para a gente, não é? Tem mal nenhum, pá, os homens gostam daquilo, pronto, está bem, pá. É desde os princípios da história da humanidade que a coisa funciona assim. Agora, ir atrás dos homens para a batatada, ou para matá-los, ou isto, aquilo e aquilo outro, como se ainda hoje se faz, inclusive nos países civilizados. A homossexualidade entre dois homens era crime até 2022 em Singapura. Um dos países mais desenvolvidos e mais ricos do mundo. Entre homens só, entre mulheres não. Entre mulheres está tudo bem. Os singapurianos eram uns filhos. Se nada pode sobrar para a gente, está tudo bem. Como dizia o Seinfeld, quando elas brigam pode ser que se beijem, não é? Pois isso é um homem clássico, é machão. O André Ventura, cheio de razão, voltar à questão, diz isto da esquerda radical porque, como é um homem da igreja, tem aqueles valores que eu não tenho. Eu não sou crente em Deus, como sabem, sou vadio com as mulheres, mas posso ser. A minha vida pessoal só me diz respeito. Eu digo aqui umas bocas, as pessoas não têm nada a ver com isso. Eu comecei a ver, quando as pessoas começaram a meter no nariz, onde eu trabalhava, onde eu ia para o ginásio, e eu reagi logo muito fortemente a chamar o pessoal Stasi, então, mas o que é que os senhores têm a ver com isso, pá? O que é que os senhores têm? Temos sim senhor. Não tem, os senhores não têm. A lei proíbe fortemente, é um ilícito penal, como os senhores veem agora pelos anjos, não é? É um ilícito penal e um ilícito civil que tem consequências muito complicadas. Se têm a capacidade financeira de um Sócrates e metem os melhores juristas atrás deste tipo de pessoas, os senhores não fazem a mínima ideia da novela jurídica que isto não é nos dias de hoje, porque toda a gente de bem
já se está a indignar muito contra as redes sociais, porque são autênticas polícias políticas que vão atrás das pessoas a todos os níveis da vida deles. Eu assim, estamos no ginásio, a velocidade com que ando no carro, mas o que é que isto tem a ver? O que é que isto tem a ver com a política, pá? As gajas que papam deixam de papar. Eu posso falar porque a vida é minha, os senhores não podem, o que é que os senhores têm a ver com isso, pá? Eu sou político, os senhores pagam-me um ordenado por acaso, em termos de impostos. O que é que os senhores... Os políticos têm que dar satisfações, como é evidente, mas eu tenho que dar satisfações a alguém. Estes filhos da puta não me conhecem de lado nenhum. É um boneco no YouTube que diz aqui umas parvoices quando está mais cansado ou mais estressado. E depois é um bandido por causa disso, quando eu toda a vida segui as pessoas mais diferenciadas de um ponto de vista intelectual e moral e existencial. O Júlio era tão certinho, o Gonçalo da Almeida Ribeiro tão certinho, o Conselho Sousa Brito tão certinho, o Paulo Nato tão certinho, todos eles, os meus amigos, desde muito cedo, muito certinhos. O Filipe não, o Filipe também era fresco para as garotas. Mas qual é que é o mal de papar umas gajas, pá? Mas se houver a diarreia, já estamos a insultar isto e aquilo outro. Então, mas espera aí. Por isso é que o André Ventura é tão radical, está a ver, Engenheiro Afonso? Porque parece que o homem clássico não pode papar umas gajas, não pode ter um super desportivo. O que interessa é ser uma gorda lésbica com o piercing na rata ou ser Manuel Luís Coxa. E isso é que é o progresso da humanidade. E o pessoal da direita conservadora diz, foda-se. Peço imensa desculpa, não se pode dizer as neiras, não é? Porque isso também é muito sensível, fere muitas sensibilidades. Estão a ver? Por isso é que eu tenho simpatia pelo André Ventura, apesar de não ser nem crente, nem ter nada contra os muçulmanos, nem contra os imigrantes. Tenho muito mais contra os portugueses, o meu próprio povo, por mais que me custe dizer, porque eu nunca vi qualidade no português. Sempre vi exceções, nunca vi a média. A média é uma merda das merdas. Sempre vi isso, tanto nas Amadoras, como nas Lisboas, como nos outros sítios todos que eu conheço bem, como sabem o país. Nunca vi, sempre vi a cultura de ir à praia, do futebol e da praia. Muito parecido com o Rio de Janeiro, aliás. Do futebol e da praia. Muito parecido. Não querem trabalhar, ninguém nos vidas sem trabalhar. E depois, tem uma inveja mórbida de quem tem um 911 ou quem tem um R8. Estão a trabalhar sempre para isso. Mas não querem. Não é? Querem as meninas ou os meninos, sejam pá, puta que os pariu, não me interessa. Onde eu quero chegar, o André Ventura está cheio de razão a dizer que esta esquerda, que só se pode compreender do ponto de vista psiquiátrico, não se pode explicar, porque não é lógico, nada daquilo é lógico defender-se expropriações, como os salazaristas maluquinhos também não é lógico. Então o meu bisavô teve a casa expropriada, que hoje em dia é um quartel, porque o meu avô era comunista, mas desde quando estava no Código Penal que ser comunista era crime, não estava. Não pode haver punição se a lei não estiver legislada, por isso é que se chama fato típico e ilícito. A tipicidade da lei é quando está descrito na lei o que é crime. Os senhores não podem ser como o Seinfeld, que vai para aquela tirriola quando o avião privado que levava para Paris, enfim, porque o caminho estava aos saltos, com a areia no ouvido, a terra numa tirriola, e havia lá um ilícito que eles não sabiam que era ilícito, que os colocou na cadeia. Não, os senhores têm que ter consciência de ilicitude, e a ilicitude tem que estar plasmada na lei. É lei papar umas gajas, é ilícito papar umas gajas, tem que estar escrito na lei, artigo 21 do Código Penal. É ilícito papar umas gajas. Pronto, está bem, vamos todos estar de rei toda a vida. Mas não, ficam muito ofendidos com as bocas. Então os senhores também mandam bocas a nós, não somos todos iguais agora. Então, mas espera aí, se manda uma boca a uma mulher ou a um homossexual, somos misóginos ou homofóbicos. Se mandam a nós, está tudo bem, porque é a toxicidade masculina, umas bestas que só querem papar umas gajas e querem ser James Bond com os carros e ter mania que são alguém porque são muito inteligentes. Sim, está bem, são os nossos personagens, o que é que vocês têm a ver com isso? Metam-se na vossa vida que a gente mete-se na nossa. Como se diz em inglês, mind your business. Claro, eu quando falo em inglês é sempre muito concreto, como já perceberam, não é? Por isso é que o tom fica logo, tom de bandido, não é? Porque o William James dizia, toda a vida tive indeciso entre ser sem abrigo e gênio. Eu sou quase assim. Eu toda a vida tive indeciso entre ficar pelos lados da luta ou ser intelectualmente muito competente. Tenho os dois lados muito fortes. E o lado da luta é direitinho que tem fuso para o pessoal bandido. Agora, é isto que se vê na política dos dias de hoje. Temos uns bandidos muito complicados, bandidos morais,
muito complicados nas redes sociais, seguramente. As maiores fortunas dos dias de hoje é o pessoal das redes sociais, não se podem esquecer disso. O Musk, que agora tem o X, o Zuckerberg com o Facebook e outros afins. As redes sociais dão dinheiro a muita gente. E como é uma polícia política dos dias de hoje, que até... Eu lembro de ver esse vídeo, fiquei estupefacto. Então, mas não posso acelerar com o carro. Não posso acelerar com o carro. Se a polícia X, não sei das quantas, quiser informações sobre este senhor, façam um favor de me contactar. Eu olhei para aquilo, eu fiquei completamente estupefacto. Qualquer português, o gajo tem um carrão, como foi o jogador da bola, que infelizmente se despistou num Lamborghini Huracan. Pois, claro, qualquer devia ir devagarinho, não é? As pessoas todas vão dizer, se quer conhecer esta pessoa, se a polícia quiser informação sobre esta pessoa, faça favor, o homem morreu num acidente de carro, vai-se denunciar agora também o homem. Ou seja, é evidente que todas as pessoas que têm carros super desportivos aceleram com aquilo, como é evidente. Agora, os portugueses bem informados mandarem tags para a polícia a dizer se querem informações sobre esta pessoa, diz tudo acerca da estabilidade psicológica destas pessoas, que são uns bufos das polícias políticas, uns bufos das PIDs de todo tamanho. É isto que são as redes sociais, é isto quando a Ventura está tão zangado com o PREC, legitima o ilícito penal. Está bem que não se pode acelerar dessa maneira, mas quem tem o direito de tutelar isso é a polícia no trânsito, não é os chibos. Os senhores têm um amigo que tem um Ferrari e sabem que o amigo costuma ir às 8 da manhã como o Ronaldo ia lá para Manchester, e quando se espatou lá no túnel diz, não ando de Ferrari, não ando às 8 da manhã de 300 a hora. Sabem que o Ronaldo vai para ali, aquele outro em determinado sítio. Telefonam para a polícia, temos aqui o Ronaldo, às 7h30 da manhã vai passar com o Bugatti e veja lá se o apanham em excesso de velocidade. É isto que é as redes sociais. Uma inveja tal mórbida que até com os carros com a velocidade dos carros tentam denunciar, voltamos sempre ao mesmo padrão, as denúncias caluniosas. Aqui, legitimamente, verdade seja dita, que não se pode andar a essas velocidades. Sim, mas diz tudo acerca das pessoas que denunciam os seus próprios confrades à polícia porque os seus vão a acelerar de carro. Não sei se os senhores estão a ver a perversidade e a morbidez e a crueldade destes filhos de uma grande puta. Não sei se vocês estão a ver onde é que nós estamos. É isto que o André Ventura está aqui a denunciar. É assim, os senhores cometem crimes do piorio, a perseguir as pessoas, a arrebentar com tudo o que as pessoas fazem na vida quando são pessoas de bem, ocupam as casas das pessoas, no caso concreto aqui do vídeo, roubam as propriedades das pessoas, como foi o caso do PREC, e ainda vêm cheios de moral e bons costumes a dizer que nós é que somos os fachos. Está cheio de razão. Foi o que eu expliquei ontem ao Dr. Pacheco Pereira, ao Soutor. E vou dizer outra vez. O outro lado é pior que a psiquiatria, porque são mesmo maus. É porque, quer dizer, eu toda a vida tive super desportivos, a partir dos 30 anos, e as motos e tal. Obviamente que aquilo são velocidades loucas. Nunca tive ninguém. O homem está aqui a passar. Vamos lá salivar e ir-lhe ao pescoço. Quem é que faz isto? O amigo Zé Luís também é dos carros, você tem um M2, não é? Você dá lá os seus amigos em Coimbra, o Zé Luís, vão todos estar a telefonar para a polícia porque os radares vai ser apanhado nas velocidades, pois as pessoas compram carros com 400 ou 500 ou 600 cavalos para andar a 20 a hora. Pois está bem. É evidente que aceleram, quer dizer, e obviamente que se forem apanhados são deixados, não é? Se forem apanhados levam uma tarefa, como lá e às vezes ficam sem carta para toda a vida, pois, evidentemente, lá aquele tinha o McLaren que eu pus o vídeo no YouTube, mas eu quando vi esse vídeo vi logo com quem é que estava a lidar, por isso é que eu nunca abri o jogo por aí além, eu disse, tá bem, já percebi o que é que está aqui, já percebi, isto aqui não tem nada a ver com alguns mal-entendidos e desinformações, não, isto tem a ver, obviamente, com coisas muito diferentes. Temos aqui a Cova da Moura com a inveja da Quinta da Marinha, pois, já percebi. E é isto que é as redes sociais, é os precs, o prec, o pobre a odiar o rico, o burro a odiar o inteligente, a gorda a odiar a boa zona, o gordo a odiar o atleta, é os ódios que têm comigo.
eu represento tudo o que eles odeiam, porque eles são desequilibrados, burros, gordos, gordas, piscina na rata, o habitual, percebe? Ou seja, as redes sociais dão voz às pessoas que não se safam na sociedade, são os invejosos tremendo de tudo o que os seus são e tudo o que os seus têm, porque eles não são nada e não têm nada. E então, tudo o que os seus fazem, eles atacam e tentam destruir, porque é aquele prazer mórbido do invejoso que, quando os seus têm sofrimento direto, isso está provado em termos neurológicos, está demonstrado, eles têm um prazer imenso. Nunca aparecem, porque sabem, não são burros também assim tanto, porque sabem que é um ilícito penal, e como aconteceu com os anjos e outros afins, só em termos cíveis, as indemnizações por danos morais e patrimoniais e profissionais são avassaladoras, como devem calcular, não é? No meu caso, vão fazendo as continhas e vão ver os valores que não se chegam. Os anjos é parecido. Onde eu quero chegar é que, porque as pessoas em países muito remotos, zonas muito isoladas, com patrimónios muito consideráveis, pois com certeza, são valores estratosféricos, como é evidente, se há danos morais, profissionais e por aí adiante. Por isso é que eles fogem com o rabo à seringa toda a linha. Porquê? Porque sabem que são criminosos, não é? Mas as redes sociais legitimam o crime. E isto é que o André Ventura ficou tão zangado na televisão. Esta esquerda dos dias de hoje, esta esquerda woke, é um misto entre extrema esquerda e extrema direita e esquerda woke. É tudo junto. São os doidos dos doidos. Não são doidos do ponto de vista psiquiátrico, são doidos do ponto de vista existencial. São fanáticos de culto religioso que estão sempre naquela coisa que a moral deles, a ética deles é superior dos outros todos, quando cometem crimes do Código Penal. Ou seja, quando não percebem que as condutas morais são muito subjetivas, como é evidente, e são muito culturalmente determinadas. O que para mim é muito... O que para um europeu, uma pessoa com o meu perfil, ou para um americano, uma pessoa com o meu perfil é muito gostável. O europeu clássico e o americano gostam muito de mim, tanto norte-americano como sul-americano. Já nas culturas tribais e outras afins, uma personalidade como a minha é considerada quase, enfim, um afã terrível, porque são culturas muito diferentes em termos de forma de estar na vida, e bem, cada um sabe de si, não é? Mas eu pensava que os países multiculturais, as diferentes culturas, tanto em termos pessoais como em termos coletivos, eram legítimas. Pensava que a democracia e o Estado de Direito permitia liberdade política, liberdade antropológica, liberdade sociológica e liberdade psicológica. Não gosto de ti, vais para o caralho. Peço imensa desculpa, não se pode falar assim, não é? E é isto que é as redes sociais. E é isto que é a política da esquerda dos dias de hoje. Por isso é que eu gosto tanto do André Ventura, está a ver, Engenheiro Afonso. Porque eu uso o vernáculo, quando uso o vernáculo estou sempre a falar para determinado tipo de pessoas, sempre. Nunca estou a falar bem para este tipo de pessoas. Para este tipo de pessoas eu sou como o Chrissy, aquele homem de fogo que consegue salvar a Pita Ramos do sequestro dos bandidos e ajusta contas com eles todos. E como disse lá o velhote que disse, não, Deus perdoa, ele diz, perdoa sim senhor, eu só providencio o encontro. E pumba, bazuca, arrebenta com o carro do outro e vai lá buscá-lo. Se com os bandidos não há, Deus perdoa sim senhor. Eu não. Eu com os bandidos nunca perdoei. Nunca perdoei. Nem vou perdoar. Nunca deixei nenhum bandido fazer uma folha. Nunca. Fez sim senhora, está bem. A gente... como dizia o meu pai, há um pássaro no Brasil que diz cá calharás, e há outro que diz à volta cá te espero. Sim, isso não há hipótese. Isso comigo, eu posso ter muitos defeitos, mas sou como o Chris, sim. Posso ir abaixo, inclusive com um tiro na focinha, mas levo os outros comigo abaixo, não tenham dúvidas nenhumas. E é essa a diferença do homem viril, do soldado, com esta esquerda muito feminina, muito LGBT, verdade, que são muito sensíveis. Ainda bem que as mulheres são sensíveis, ainda bem que os homossexuais são sensíveis, graças a Deus, não podem ser todos os brutamontes como eu, mas os brutamontes são muito necessários em profissões muito difíceis. Saúde mental e crime, se os senhores não têm uma personalidade forte, não conseguem trabalhar com o pessoal a sério, não conseguem, comem-nos vivos. Comem-nos vivos, porque tanto o criminoso como a pessoa muito perturbada sente. É como o cão, sente o outro lado fraco ou vulnerável, ataca logo.
ataca logo. Então, saúde mental muito descompensada ou crime muito agressivo. A mim nunca me faltaram ao respeito a trabalhar. Nunca. Tanto no Ministério Público como na clínica. Nunca. Só houve um que me ameaçou uma vez e mandou-me uma boca só. Bom, ficamos por aqui. Já sabia que ia ser um vídeo longo, estava inspirado. André Ventura, um grande abraço para si, cara amigo, está cheio de razão. Provavelmente não seríamos amigos pessoais, seríamos só amigos intelectuais da universidade e do partido. Não íamos para as meninas, né? O André Ventura é muito certinho. E pronto, ainda bem, graças a Deus. Mas o André Ventura não é extrema-direita, não é um conservador libertário. Não é a Alice da AfD. O André Ventura é um conservador a sério. Eu não sou um conservador libertário. Bem, se calhar sou mesmo conservador libertário. A extrema-direita, enfim, faz-te conta que é. Não, eu não tenho nenhum valores conservadores, a não ser em termos políticos, que eu acho que se as mulheres e os homossexuais querem mandar, têm que ser eleitos para isso. Não pode ser a destruir a virilidade do masculino. Não pode ser. Não pode ser a estar a perseguir os homens até quando eles mostram virilidade a acelerar num carro. Ou numa moto. Isso é o ataque à virilidade, estão a ver? A gente, quando acelera os carros, como se vê nos filmes, né? Os filmes bons, nisto e aquilo, estão sempre naqueles sapanços. Normal, está errado, está. O código da estrada proíbe, como é evidente. Se eu fui multado, já fui multado a 281 a hora quando a minha guest fizer R$1.100. Tenho lá uma Multrimol dourada, 300 conto de multa naquele tempo. Era muito dinheiro, estive a pagar a prestação durante muito tempo. E o que é que aconteceu? A Sra. Juiz disse-me em pleno tribunal: as estradas não são pistas. Eu, tem razão, sim senhor, Sra. Juiz. Levei o apertão, levei uma multa de todo tamanho, tinha 18 aninhos. Pronto, e claro, tive que me contar a bamboca. Nos países mais progressistas ficava sem carta toda a vida, provavelmente. Lá o tal do McLaren disse-me isso uma vez. Pois, o tal tinha, que eu estava também no grupo. Se a gente é apanhado, nunca mais temos carta e fomos presos. O homem, coitado, dizia, e bem, que lá tinha lá o McLaren com os outros canhões todos, aceleravam que nem uns malucos deste lado do mundo. Depois, se fosse apanhar, estavam tramados, né? Ficavam sem carta toda a vida e provavelmente eram presos. Mas eu nunca telefonei para a polícia e mandei tags para a polícia a dizer que, olha, se quer informações deste senhor, faça favor porque ele acelera com o McLaren. Isto é os chipos, era aqueles miúdos que levavam com o gelado na testa lá na escola, que eram os meninos de mamão, os queixinhas. És um queixinhas, filha da puta. És um queixinhas, filha da puta. Um queixinhas. Mimi, fez isto, ele fez-me isto, ele foi-me ao cu e eu subiei. É isto. Desculpe lá, eu estou um bocado estúpido, mas com estas pessoas é o meu... Infelizmente o Confúcio tem razão. Quando odeia a outra pessoa já ganhou. E já ganhou. O meu ódio é de tal forma avassalador que o outro lado já ganhou. Que se foda. Peço imensa desculpa. Eu quando começo a pensar neste pessoal, eles vem-me logo, Jesus, vem-me logo a amadora. É o William James, sempre além dos dois lados. Se vão para o lado do Conselho Sousa e Brito, têm muita sorte. Se vão para o outro lado da Amadora, pois aí é a Copa de Amor, aí é a lei do mais forte. E este pessoal de forte não tem nada. Subiam com os colhõezinhos apertados. Não se pode falar assim, peço imensa desculpa. Desculpa lá, mal começo com este pessoal, aí vai logo. Desculpa lá. Bom, tínhamos ficado no Código Penal. Hoje falei demais em termos de política. André Ventura, um grande abraço para si, cara amigo, está cheio de razão. Ponha esse pessoal todo na linha. E pronto, olha, é o que temos, cara amigo. É o que temos. Há uns mais abatalhados como eu que fazem o trabalho com os mais extremos. O André Ventura mete na linha o pessoal mais civilizado nos parlamentos. Eu meto na linha os maluquinhos das redes sociais ou com quem eu me cruzo. Vos garanto que vai tudo deito. Tudo deito. Não tem problema nenhum ser como o Crazy. Vou abaixo com eles, não há problema nenhum. Mas é um prazer celestial levá-los abaixo. Celestial. Porque é essa a lógica do soldado. A lógica do soldado é sempre essa. Não há problema nenhum de ir abaixo, mas tu vais também. Entendem? E é isso que este pessoal, que é muito sensível a muitas emoções, enfim, das diarreias, nunca irá perceber. E ataca o homem viril. Filho, está bem.
tens a tua forma de pensar na vida, eu tenho a minha, pode ser. Atendendo que a minha forma de pensar foi formatada por os maiores génios do século XX, desta parte, o Heidegger, o Gadamer, a Melanie Klein, o Bion e o próprio Sigmund Freud, lá está, foram todos professores de professores meus. Quer dizer, não estou a exagerar, como sabem, isto é mesmo factual. Epá, quer dizer, se eu aprendi com os maiores génios do século XX e sou uma besta, pronto, estas pessoas é que estão certas. O que interessa é ser queixinhas e sermos chibos das polícias políticas a denunciar os nossos compatriotas para terem problemas porque aceleram com o carro ou papam umas gajas. É este o crime lesa majestade. É só para saber. E é isto que são as redes sociais, por isso é que o André Ventura está tão zangado com a esquerda do PREC, que é uma rede social sem travões naquele tempo. Bom, tínhamos ficado... exagerei um bocadinho na conversa. Peço desculpem lá, pá, às vezes apetece-me falar, porque, como devem calcular, é uma revolta imensa, quando há muita maldade que não é punida, entendem? Sempre com grandes argumentos morais. Os moralistas são sempre os piores, como a gente sabe, porque toda a história da humanidade nos demonstraram isso. O moralismo do nazismo, o moralismo do comunismo, o moralismo do cristianismo levou às maiores barbáries, como sabem. Porque as pessoas, mas quem é que vos encomendou o sermão? Não é? O que é que os senhores têm a ver com a vida privada das pessoas e com a vida profissional das pessoas? Não é? A querer em países isolados. Eu, quando fui para todo o mundo, onde vivi, trabalhei e estudei, comecei sempre do zero. Mas quem é que são estas pessoas que vos tentam destruir sem vos conhecer de lado nenhum, não é? Isto obviamente não é explicável, isto é só compreensível pela lógica da maldade que eu toda a vida estudei nos psicopatas. Quer dizer, é evidente que as outras pessoas que estão constantemente a fazer mal aos outros em termos de crime são criminosos, como é evidente. O que é que os criminosos lhes acontece? Vão parar à cadeia. Se apanham os crises desta vida ou a minha pessoa, não é bem assim. Bom, vamos... onde é que eu estava? Assim curtinho, que já falei demais. Talvez faça mais um vídeo porque tínhamos ficado no Castinha Neves, porque não vos dou quase matéria nenhuma, mas enfim. Tínhamos ficado no Castinha Neves. Exatamente. Face à pretensão de Jacobs de uma normativização do conceito de culpa assumida na pretensão de isolar a abordagem jurídica de qualquer outra dimensão analítica, em que o direito se desligava dos seus fundamentos sociais e, do mesmo passo, o conceito de culpa juridicamente pensado afastado de disciplinas em parte mais abrangentes. Em citação, diz isto na obra Princípio da Culpa e sua função no Código Penal alemão, em ZSTW 994106, página 754. As palavras são do professor Is, ok? Disciplinas em parte mais abrangentes e os seus fundamentos sociais. Seja uma teologia ou a filosofia, ocupada com a ética, porque é isso que é importante. O pensamento académico que trabalha a ética não é a religião, mas a filosofia. Eu sou doutorado em filosofia. Aliás, Vítor Bento, um homem do Banco de Portugal, quando foi, enfim, sondado para ministro e aquilo, o seu currículo foi muito agraciado pelo pessoal nas televisões, porque tinha um mestrado em filosofia. O pessoal diz, não, aqui tem formação filosófica, tem formação ética. E é isto que eu às vezes fico absolutamente estupefacto. Eu não tenho ética. Então eu sou doutorado em filosofia. Eu conheço a ética do Aristóteles e todos os afins melhor que a minha mãe. Melhor que eu conheço a minha mãe. Eu sigo aquela gente quase clone, papel químico, porque a minha educação, como sabem, era aquele pessoal todo da batatada. Os meus valores referenciais foi o intelecto do meu pai, a beleza da minha mãe e estas pessoas todas que eu muito cedo me identifiquei. E os senhores é que têm ética a cometer crimes contra as outras pessoas. Vê-se mesmo que nunca leram Aristóteles. Quem comete um crime que seja do Código Penal, ou do Código da Estrada, do Código Penal, porque senão ninguém podia acelerar com o carro,
Porque senão tínhamos que andar todos em primeira nas motas super desportivas e nos Ferraris. O Ronaldo era preso todos os dias, com aqueles canhões 600, 700 cavalos. Não sei se estão a ver. Quer dizer, é que isto nem vale a pena falar, porque é tão estúpido, é tão feio, porco e mau, que vão ocupar espaço precioso nas células. Estas pessoas nem sequer merecem nada, como é evidente. E aí que eu quero chegar. A ética é uma disciplina filosófica a 100%, como diz aqui o professor Is, a 100%. E eu, doutorado em filosofia, não percebo nada do assunto. Também, só para saber. Os feios porcos e mais das culturas tribais que estão sempre a atacar os seus próprios compatriotas, que estão a lutar pela vida, que vêm do nada, é que são umas bestas. Pronto, é só para saber. Pronto, é só para saber. É isto que temos, por isso é que o André Ventura está tão zangado, e eu também, com toda a razão. Face a tal pretensão, dizíamos, Jacob se remete à decisão jurídico-penal sobre a culpa à insustentável posição de ilha. E com isto concluo. Pois o professor, isto realmente é um bocado duro com o Jacobs, para dizer o mínimo, diz que o direito penal fica uma ilha. Sim, segundo o Jacobs fica. Porque despe-o do total, a tal desontologização da dogmática é também despir a dignidade da pessoa humana, né? Do direito penal. Diz o professor Hirsch, na mesma obra, página 754. E para concluir, e eu tenho que concluir com o Von List, que é o meu favorito, como sabem, com ela, a perda no seu fundus material limitante em que se permitisse encontrar a culpa enquanto momento especificamente crítico, enquanto elemento essencial da imputação individual, merecedora do epíteto de magna carta do próprio agente. O Von List foi quem cunhou isto, a magna carta do criminoso. Os direitos do criminoso, como é evidente. É os direitos, os criminosos têm direitos, mas perdem todos os direitos quando não estão a agir, obviamente, na sociedade, de uma forma da lógica jurídico-penal. Porque os criminosos têm direitos num tribunal, num Estado de Direito, não é na selva. E as redes sociais é uma selva. Os criminosos nas redes sociais comportam-se como os crocodilos e os tubarões no reino animal. Porque os próprios criminosos entre eles têm códigos de conduta. Este pessoal das redes sociais é o pior dos piores, porque é um misto de maldade psicopática com registro selvático da tribo, percebem? É completamente. Enfim, magna carta do próprio agente devido à função de garantia e de proteção associada ao conceito. Diz o professor Von List, assim já de Von List, ao salientar, eu estou aqui a seguir o professor Von List, como é evidente, ao salientar que a manutenção do conceito de culpa se justifica ainda com a magna carta do criminoso, como eu acabei de dizer. Confiro Von List, Manual do Código Penal Alemão, 24ª edição, 1922, página 159. Eu, toda a vida, me identifiquei e segui estes génios todos, tanto em termos mais diretos como mais indiretos. E sou uma besta, porque gostar de papar umas gajas e andar à batatada quando é preciso com um bandido. É só para saber. E não tenho competências clínicas e nem jurídicas quando lidei com os melhores toda a vida. Os meus professores, os meus colegas, a cada craque até mete impressão. E eu sou uma besta. Fui para as melhores universidades portuguesas e para as melhores universidades estrangeiras na minha medida do possível. Vindo da Amadora e sou uma besta. Pronto, é só para saber. Um rafeio da Amadora que vai para a Universidade de Londres a doutorar-se. Nem o professor Pinto Albuquerque foi, e é quem é, por razões óbvias, é tão difícil, não é? Por razões do idioma, isto e aquilo que outro, não andei no St. Julian's, por isso é que eu tenho o sotaque que tenho. Os betinhos é que vão para o St. Julian's, como é evidente. Mas aí já não há problema com a imigração, não é? Se forem para o St. Julian's e para o Planalto, St. Julian's especialmente. Estão a ver? Bem, temos que ir, vou só ler uma linha do Código Penal. Em sentido diverso, tínhamos ficado aqui, a anotação ao artigo 71 do Código Penal, como sabem. Vou fazer mais um vídeo porque não vos dei nada do Código Penal. Desculpem lá, às vezes volta sempre à mesma conversa, mas como devem calcular, quando o André Ventura toca com o dedo na ferida, eu dou-lhe sempre razão e tento convencer o meu pessoal que, infelizmente, o André Ventura é a melhor opção para o país agora, porque o outro lado é de tal forma extremo que, se deixamos o outro lado caminhar, é a lógica do crime.
É a lógica da psicopatia. O Bloco de Esquerda é um bando de criminosos, não tenho dúvidas. Por isso é que agora só está lá uma, graças a Deus. FPs 25 e Companhia Limitada da Prex, está tudo bem. Ocupação de casas, está tudo bem. Os portugueses não valem nada. Eu estou muito duro com as comunidades portuguesas porque já sei o que a casa gasta com inveja. Mas quer dizer, agora se o próprio país, as pessoas não podem estar no próprio país, quer dizer, é um bocadinho como os outros expatriados que tentam expulsar os seus compatriotas quando têm uma vida digna. À vontade, não têm vida digna? Não tenho, mas também não tens, filho. Eu não tenho, mas tu também não vais ter, isto garanto. Mas em sentido diverso, com preterição, isto é a nota 14, em relação ao artigo 71 do Código Penal, como sabem, que é a determinação da medida da pena, presunção de inocência do crime inerente à teleologia deste Instituto, acórdão do Tribunal de Relação de Lisboa, 18 de 12 de 2013, em coletânea de jurisprudência, volume 38.5.152. Ficamos por aqui, muito obrigado. Um abraço.